Bom dia! Bom dia, bom dia! Sextou! Tá animada pra essa sexta-feira, pro fim de semana que tá chegando aí? É você que tem o grande poder de fazer essa sexta-feira ser incrível, o seu final de semana ser incrível. Bom dia, Gê! Bom dia, Charlene! Bom dia, Mili, Aninha, Érica! Bem-vinda! Vem chegando, vem se identificando. Elisângela, Rose, bem-vinda! Vem se identificando, me falando se você é lindeza, diva e poderosa. Vai lá chamar sua amiga novata que ainda você não conseguiu trazer pra cá, porque a notícia é aqui. A notícia sempre vai ser boa. A notícia vai ser sempre focada na luz do céu, sempre, para te trazer esperança, para te dar forças, mas não é só para te trazer motivação e boas notícias, mas também para trazer ferramentas. Aqui você sempre vai sair daqui com notícias do céu, motivação e ferramentas. 10 anos! 10 anos de casada, arrasou! Isso é uma vitória, né, gente? É uma vitória. Eu falo pro meu marido, ó, todo ano tem que comemorar, porque, oh meu Deus, tem que comemorar aniversário de casamento. Tem que comemorar, porque é difícil pra caramba. Dá vontade de forcar ele de vez em quando, então tem que falar, tem que comemorar. Comemore, vai jantar fora. Se não dá pra jantar fora, faz um jantarzinho dentro de casa mesmo. Comemore que isso é uma vitória. Bom dia, Vaninha! Andréia, bom dia! Vem se identificando, ó, a Érica já chegou. Vem se identificando. Falando se você é poderosa, diva, lindeza, bota aí hashtag novata. Tem novata aí? Vai lá chamar, dá tempo. Enquanto você vem chegando aqui, dá tempo de você voltar lá e lá naquele grupo estratégico que você já fez, que todo dia você coloca o inteligência do céu lá para ela ver. Daqui a pouco ela vem para cá também para receber as boas notícias. Poderosa! Gente, eu sempre peço para você falar aqui, além do fato de quando você chega aqui e você coloca aí hashtag ele te avisa, eu também não me sinto só, que esse negócio de estar aqui atrás do vídeo, atrás das câmeras é muito esquisito. Ainda é esquisito para mim. Então é bom ver você, porque aí eu sei que eu tô falando com alguém, não tô sozinha aqui neste lugar. Bom dia, Poderosa 2.0. Tem novata, Andréia, bem-vinda. Que essa manhã seja uma manhã incrível. Incrível. Cheio de esperança, cheio de novos para você e de ferramentas que você vai sair daqui aprendendo muito, muito de Deus. Vem chegando, se identificando. Vai lá nessa setinha aí, ó. Nessa setinha aí. Vai compartilhando no direct de todo mundo. Pega o coraçãozinho. Um monte de coraçãozinho. Porque também avisa você rápido. Linda, bem-vinda! Enquanto você vem chegando, já vem trazendo também a sua Bíblia. Mames! Que honra você por aqui! É amanhã é aniversário da minha mamis. Arrasou. Amanhã é dia de festa. Esse final de semana é final de semana de festa. De muitas comemorações. Vem já com seu caderno. Nunca venha pra cá sem propósito, hein? Falo sempre. Vem pra cá com um propósito específico, porque a inteligência do céu é para te trazer notícias do céu, para te trazer esperança, para te trazer uma confirmação, para te trazer uma resposta que você tá tão esperando, sabe? Então sempre vem pra cá com um caderno e uma caneta e sempre com um propósito específico. Deus, fala comigo o que você quer falar comigo hoje. Abre os meus ouvidos para entender o que você deseja falar comigo hoje. Um encontro com Deus nunca tem que ser um encontro que nada novo aconteceu, não. Todo encontro com Deus tem uma informação nova, tem um sentimento novo, tem algo novo ali, porque Deus é um Deus do
novo. Então nunca venha pra cá, você, vou lá ver a Patrícia. Não, você não vem vir aqui não, você não vem me ver não. Você veio aqui buscar respostas, esperança, alegria, o novo de Deus. Então a sua caneta e o seu caderno é ferramenta para que você não venha perder, para que você não venha perder ou esquecer daquilo que Deus tem falado contigo. Te amo também, mãe. Cíntia, bem-vinda. Para que você não venha perder nenhuma promessa daquilo que Deus tem falado. Porque o dia a dia é difícil, né, gente? Se você não tiver um caderno para você anotar, eu tenho um caderno dos sonhos. Eu tenho um caderno aqui que é o que eu estou usando hoje, nesse momento, que é o do Meditando, né? Então esse aqui é os sonhos definem o meu destino. Por quê? Porque a gente tem sonhado. A gente tem sonhado, tem realizado alguns sonhos aqui. Daqui a pouco eu vou compartilhando. Tem muita coisa acontecendo aqui. Toda hora eu vou lá no Instagram e falo novidade, novidade. É uma reunião atrás da outra. Muitas coisas maravilhosas acontecendo. E realmente a gente está vivendo um março de boas notícias. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Que o seu mês é um mês de boas notícias. Porque assim como Deus falou, ele não é homem para que minta. A Érica falando... Já fiz meu lero com ele hoje, arrasou, é isso aí. Primeira coisa que a gente faz é dar um lero com Deus, conversar com ele, ele já vai lá falando conosco, aí você vem pra cá pro Inteligência do Céu, só pra reafirmar aquilo que ele já falou com você hoje de manhã e para receber mais novas notícias, porque assim com ele é assim, todo encontro tem um novo, então nunca venha pra cá sem propósito. Vem com o propósito de receber algo de Deus, resposta ou algo, seja o que for, nunca venha pra cá à toa. Segundo, venha com o seu caderno. Venha com a sua caneta, para que você venha anotar e não perder aquilo que Deus tem falado contigo. Porque durante o dia aí tem as coisas difíceis, aflição, lavar louça, fica chato pra caramba, aí quebra o prato, aí você fica assim, caramba, era pra ter sido um dia bom, e você fica chateada porque o prato quebrou, aí você perdeu aquela alegria que você veio pegar aqui e pegou aqui. Mas aí, ó, você renova a sua mente e começa a lembrar daquilo que você recebeu de manhã. E aí Deus vai renovando a tua esperança e não vai deixando você se desviar, os seus olhos se desviarem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai aprender muito. Eu vou compartilhar com você como lidar com as injustiças. Esse é o tema de hoje. Como lidar com as injustiças. Hoje eu tenho convidada, vou compartilhar algo com você aqui, princípios e algumas ferramentas para você, e aí eu chamo a minha convidada para testemunhar para você o quanto quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, quando a gente coloca ela realmente em prática na nossa vida, a gente realmente vive o extraordinário, vive o sobrenatural. E é isso que eu venho te ensinar aqui todo dia, viver o extraordinário de Deus, porque esse é o estilo de vida que ele nos convida. Esse. Então você já chamou a novata, uma amiga linda para vir para cá. Você já compartilhou, já pegou esse aviãozinho, já compartilhou. Calma aí, deixa eu pegar minha anotação. Que eu embolei tudo aqui. Já pegou seu caderno, sua Bíblia, sua caneta? Então vamos embora? Hoje nós vamos meditar em Salmos 17. Salmos 17 que nós vamos meditar hoje. E nós vamos estar aprendendo sobre como lidar com as injustiças. Rose, bem-vinda. Lise, Élida, bem-vinda, meninas. Para as novatas, para quem tá novata aqui, meu nome é Patrícia Campos. Minha profissão é maquiadora, eu trabalho com produção de noivas. E um dia eu entendi aqui, ó, nós nascemos com habilidades, habilidades e com propósito específico aqui nesta terra. A gente não nasceu à toa. Deus nos escolheu, colocou você com todas as habilidades que
Ele desejou, você é boa, você é inteligente, você é criativa, você é a imagem dele e ele te criou para que você possa representar ele aqui. Como? Através de quem você é, através do seu trabalho. O meu trabalho é com noiva, eu também descobri que os meus fracassos no casamento, quem me segue aqui há muito tempo sabe um pouco da minha história, problemas no casamento, início de casamento desestruturados, problemas financeiros, enfim. Eu descobri que eu podia pegar esses fracassos, transformar em pérolas para a vida de pessoas. Coisas que a gente superou, coisas que a gente viveu e foram superadas, eu pensei, opa, eu não, né? Deus, ele vai te dando essas estratégias. Como não usar o meu trabalho para abençoar a vida dessas meninas? Então, enquanto eu trabalho com elas, enquanto elas são as minhas divas, eu vou acompanhando elas, maquio elas, produzo elas, mas eu também produzo curso de noivos para elas, evento para noivos. E aí eu entendi que todos os nossos fracassos, não só as nossas vitórias, mas os nossos fracassos também se tornam em pérolas e a gente pode usar isso. Então, o que é aquilo que Deus colocou na sua vida, hein? Qual foram os seus fracassos? Quais são as suas experiências? Isso aí tem a ver com o seu destino, tem a ver com o seu propósito, tem a ver com a sua identidade. A gente vai ter um curso agora, em abril, Resgate a Sua Identidade. Assista, vai lá, participa, vai ser revelador para você. O desejo de Deus é que você entenda que não existe uma vida separada ao seu trabalho e vida espiritual. Não. Você é um ser espiritual que está vivendo uma experiência humana. É o contrário. Nós não somos seres humanos. Nós somos seres humanos, lógico, tá? Nós somos seres humanos que fomos colocados aqui. Porém, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, isso nos faz andar como Deus. Entender quem é Deus e quem nós somos, gente, isso é libertador, isso é transformador, isso é maravilhoso, a gente entender quem nós somos. Então a gente vai ter esses 7 dias incríveis, se inscreve, compartilha, depois eu coloco aqui nos stories, tá lá no link da bio, lá para você se inscrever. Vamos lá, que eu vou ser bem rápida nisso aqui para eu chamar minha convidada, porque vai ser maravilhoso demais. Vamos lá, Salmos 17, tema de hoje, como lidar com a injustiça. Você já foi injustiçado? Alguém te traiu, alguém te enganou, fizeram alguma injustiça com você? A Érica, animadíssima, eu também, Érica, tô animadíssima para esses dias. Alguém fez uma injustiça com você? E que você não merecia? Quando a gente é injustiçada, quando fazem alguma coisa conosco e a gente fala assim, caramba, eu não esperava isso de ninguém. Quer dizer, eu nunca esperaria isso dessa pessoa e foi exatamente essa pessoa que me magoou. É assim que a gente pensa, né? Só que, vamos pensar bem, em quem você coloca expectativas? Quem é que você mais confia? Quem é que você mais deseja? De quem mais que você deseja o bem? Do seu marido, da sua mãe, da sua irmã, da sua melhor amiga, do seu sócio, do seu... Não é dessas pessoas próximas? Então são essas pessoas próximas que nós estamos suscetíveis a ser traídas, magoadas. É elas. Patrícia, mas como assim? É porque é elas que têm o poder de te magoar. É delas que você colocou toda ali a sua confiança e a sua expectativa. Então, nós vamos ser sempre magoadas e sempre com as pessoas ao nosso redor. Não vai ser com o vizinho, não tô nem aí do que o vizinho vai fazer. Se o vizinho fazer alguma coisa, jogar lixo aqui, eu não tô nem aí. Ele vai jogar lixo, eu vou pegar ali, vou jogar fora. Isso não vai me matar, não vai dar dor de morte. Mas quando é alguém próximo, não é verdade? Mas aí, como lidar com isso, hein? Como lidar com isso? E Davi nos ensina. Davi, mais uma vez, ele nos ensina. Eu gosto muito de Davi, eu tenho aprendido muito com ele. E olha só o que ele fala.
Frase de hoje, anota aí. A justiça de Deus preserva você da mágoa. G. Essa semana o livro de Salmos tá me rodeando. A mim também. Deus me levou a estudar Salmos. Por isso que é o que eu tenho compartilhado com você. Então aquilo que eu tenho aprendido, Deus tem revelado, eu tenho vindo aqui compartilhar com você. Esse mês é o mês dos Salmos para mim. E olha só, frase de hoje. A justiça de Deus preserva você da mágoa. Vou ler rapidinho, compartilhar os princípios para eu me chamar minha convidada de hoje. Olha o que ele fala, preste atenção. Aquilo que vai saltando aos seus ouvidos e aquilo que eu vou falando para você riscar, você risca, tá bom? Para depois você meditar, para depois você ler ali. Vamos lá. Davi falando para Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica por justiça. Atende ao meu clamor por socorro. Escuta a minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Presta atenção como que ele fala. Presta atenção à conversa dele com Deus. Vem de lábios sinceros. Declara-me inocente, pois os teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova os meus pensamentos. Faz um quadradinho aí, ó, pensamentos. Faz um quadradinho aí no pensamentos. Esse caneta tá funcionando. Durante a noite, examinaste o meu coração. Faz um quadradinho aí, um círculo no coração. Tu me sondaste e não me encontraste. Olha Davi falando. Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal. Estou decidido. Coloca aí um círculo no decidido. Decidido. Salmo. Vou botar aqui. Como lidar com a injustiça. Como lidar com a injustiça. Salmos 17. Circula aí. Já estamos no 3, tá bom? Decidido. Circula decidido. Tu me sondas e não encontraste nenhum mal. Eu estou decidido a não pecar com as minhas palavras. Sublinha aí, não pecar com as minhas palavras. Continuemos. 4. Presta atenção, isso aqui tá rico demais, gente. Isso aqui tá rico demais. Quanto ao modo de agir, segui os teus mandamentos. Olha, Deus. Quanto ao meu modo de agir, eu tô seguindo os teus mandamentos. Que me guardam de imitar as ações das pessoas cruéis. Sublinha, guardam de imitar as ações das pessoas cruéis. 5. Meus passos permaneceram em seu caminho. Circula, permaneceram. Meus passos permaneceram em teus caminhos, e os meus pés não se desviaram dele. Isso é uma conversa, ele está conversando com Deus. Aí ele termina aqui no 6. Quer dizer, eu termino no 6, né? Vou ler até aqui. E ele fala assim: clamo a ti, ó Deus, pois eu sei que você responderá. E inclina-te e ouve a minha oração. Gente, isso aqui é rico demais. Alguém magoou ele era um guerreiro, ele tinha muitos inimigos, Davi, muitos inimigos. Aconteceu algo muito injusto com ele, mas a primeira coisa que a gente aprende aqui, ó. Primeira coisa, lá no versículo 3. Tu puseste à prova os meus pensamentos e durante a noite examinaste o meu coração. Olha só,
ele preservou a mente dele para que aquele pensamento não viesse para o coração dele. Sabe aquela pessoa que te traiu? Se você ficar pensando, ah, meu Deus, eu não merecia isso, por que que ele fez, por que que é isso, por que que é aquilo, ele fez isso, olha só como é que ele... Quanto mais você pensa nisso, isso vai para o teu coração e se transforma em mágoa. E a mágoa não faz bem, não faz mal para quem fez contigo, não, faz mal para você. Eu tive grandes problemas no meu casamento e eu fiquei com um tumor na hipófise por mágoa. Um tumor. Por causa de mágoa. Por causa de mágoa. Porque do pensamento veio pro coração. E quem me magoou, meu marido, né, no caso, que eu falei de casamento, não ficou com problema nenhum. Não que eu quisesse, tá? Mas eu tô falando assim, é injusto. É injusto a gente ficar com a mágoa. Sabe por quê? Porque o problema fica aqui dentro. Não faz nele, não faz quem te magoou, faz em você. Então, olha o que a gente aprende. Guarda os seus pensamentos para a ofensa não ir para o seu coração. Foi isso que Davi aqui. Ele falou isso para Deus. Olha, Deus, tu tá prestando atenção, né? Ó, eu tô guardando você. Tudo bem que você colocou à prova o meu pensamento. Por que Deus colocou à prova o pensamento dele? Porque ele fala o tempo todo, ó. Tem um pensamento justo. Pensa como eu. As meninas lá no Meditando tá vivendo muito isso. Por quê? Porque não é nem questão de só alguém te magoar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não pode olhar para as circunstâncias. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar coisas boas, coisas de Deus. E aí o que acontece? Deus coloca o nosso pensamento à prova o tempo todo, não é? Ele fala, ó, para de olhar as circunstâncias, pensa como eu penso, eu sou o seu Senhor, nada vai te faltar. E aí isso é a prova, e Deus colocou à prova o pensamento de Davi. Certamente era um relacionamento, Davi era chamado amigo de Deus, ou seja, gente, uma pessoa que é chamada de amigo de Deus pelo próprio Deus, significa que eles eram, ó, agarradinho ali, eles conversavam ali o tempo todo. Certamente Deus falava assim, Davi, não pensa mal dessa pessoa que te fez mal, não. Não pensa mal dessa pessoa que te faz mal, não. Guarda o seu coração, começa a falar outra coisa, fala outra coisa. E aí aqui a gente vê isso. E ele falou, olha, Deus, você colocou à prova os meus pensamentos, mas ó, presta atenção, Deus. Você tem sondado dia e noite o meu coração. Você já tem examinado o meu coração. E você percebeu que você não encontrou nenhum mal. Olha, ele falando isso para Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende, guarda os seus pensamentos, por isso que eu pedi para você para circular pensamentos e coração. Guarda o seu pensamento, porque é para ele não ir para o seu coração. Primeira coisa que a gente aprende com ele. Segunda, ele fala assim, ó, você não encontrou nenhum mal, hein, Deus? Sabe por quê, Deus? Porque eu estou decidido. Pedi para que você circulasse o decidido a não pecar com as minhas palavras. Segunda coisa que a gente aprende. Decida não pecar com as suas palavras. Decida não falar. Decida não deixar o negócio sair, a palavra sair. Porque você tem aprendido aqui todos os dias que a tua palavra tem poder. A sua palavra tem poder. E não tem poder de fazer mal lá para quem te magoou. Tem poder para fazer mal a você. Porque quanto mais você medita no ruim que aconteceu com você ou nas coisas que você tá passando, mais isso vai enchendo o teu coração de mágoa. E aí você vai ficando enfraquecida e não vai viver prisão. Então a segunda coisa que a gente aprende, decida a não pecar com as suas palavras. Para Patrícia isso é impossível, não é não? Davi tá falando que ele conseguiu. Davi, ele não era nenhuma pessoa mais santa do que você e nem do que eu. Ele era um homem extraordinário. E eu e você podemos escolher ser mulheres e homens extraordinários. Porque é esse estilo de vida que Deus deseja pra mim e pra você. Eu até fiz um videozinho hoje de manhã, porque eu tava ouvindo aquela música, eu fui lá, dancei pra você, lá. E aí eu escrevi lá, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Eu vivo por aquilo que Deus me falou que eu votei e pronto, acabou. E pronto, acabou. Você tem que decidir
hoje ficar lá se lamuriando por quem fez injustiça com você? Ou já viver a vitória que você vai receber lá na frente? Entende? Hoje, não sei se eu posso falar isso, Deus. Me fala isso, eu posso falar, depois eu compartilho. E aí, olha só, então decida. Terceira coisa, decida. Decida não pecar com as suas palavras. Se você não tem nada de bom para falar, fica quieta, tá bom? O próximo. 6. Quanto ao meu modo de agir, olha Davi falando com Deus. Olha, Deus, quanto ao meu modo de agir, eu tô seguindo os seus mandamentos. Que estão me guardando de imitar as ações dessas pessoas aí cruéis que me machucaram. Outro princípio que a gente aprende. Não faça justiça. Não faça o mesmo que ela te fez. Não se vingue. Não se vingue. Ó, mas sabe por que ela não tá se vingando? Sabe por quê? Porque ele decidiu não falar, não pecar com a palavra. E ele decidiu seguir os mandamentos de Deus. Por isso que o coração dele tá guardado e que ele não está sendo tentado de se vingar. Porque a pessoa até merece, né? A pessoa não merece? A pessoa merece. Você que não merecia. Era você que não merecia. Mas tá tudo bem. Ele te ensina como lidar com isso. Davi conseguiu lidar com isso. E ele compartilha com a gente hoje como lidar com isso. Então, quarta coisa que a gente aprende. Não desvie os seus olhos da lei de Deus. Você aprendeu isso ontem. Em Salmos 1. Ou 3, né? Acho que foi 3 ontem. Salmos 17, Mila. Não se desvie dos olhos, ou melhor, desculpa, não desvie seus olhos da lei de Deus. Não desvie os seus olhos da lei de Deus. Sabe por quê? Porque se você se desviar, você vai pensar mal de quem merece ser pensado mal. Mas se você não se desviar dos olhos da lei de Deus, o seu coração vai ter fé, vai ter paz, tranquilidade. Você é uma, Érica, que tá vivendo isso, né? Paz, tranquilidade, fé, alegria, em meio ao caos. A Érica veio aqui contar o que ela tem vivido. Vai lá depois ver, tá lá no YouTube. Maravilhas em meio ao caos. Em meio ao caos. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Esse é o estilo de vida que Deus tem pra você. Não desvie seus olhos da lei de Deus. Porque é isso que vai te trazer esperança, alegria, paz, satisfação, andar nela fé, não andar mais pelas circunstâncias e acreditar que coisas novas virão, coisas boas virão. E último, pra gente terminar, pra eu chamar minha convidada. 5. Meus passos permaneceram em teu caminho e os meus pés não se desviaram dele. Eu falei pra você, ó, circula permanecer. Permanecer. Sabe por que eu e você vivemos em altos e baixos de emoção? Hoje eu perdoei, amanhã eu não perdoei. Hoje eu perdoei, amanhã eu não perdoei. Hoje eu tô bem, amanhã... Porque não permanece. Permaneça. Ó, a Érica falando, se focar na injustiça vira crise de ansiedade. É isso. Já estava sufocando, é isso. Se você focar na injustiça, você fica doente. Eu falei, eu tive um tumor na hipófise porque eu foquei na injustiça. Mas depois que a gente aprende, finalmente, como lidar com a justiça, como lidar com essa injustiça, não tem quem nos machuque que vai levar a nossa vida para a morte, para a ansiedade, para a depressão, porque a nossa vida não está mais na mão de pessoas, não está mais na mão, não é uma vida mais indefesa, que qualquer um que vem aqui nos machuque e a gente é levado pelas emoções, não. Agora nós somos aquelas que controlam as nossas emoções, somos donas das nossas emoções, sabemos como dominar as nossas emoções e Deus nos leva a essa direção e Deus nos ensina e nos entrega todas as ferramentas para viver ela. Isso que é maravilhoso. Ele não fala assim, ó, sinta alegria em mim, porque ele fala, tem um versículo que fala assim, ó, que eu seja a sua alegria. Vou parafrasear, que eu seja a sua alegria. Aí você pensa assim,
Pô, Deus, estou vivendo uma injustiça aqui, como assim? Para que eu seja a sua alegria? Ele só vai ser a sua alegria se você começar a buscar ele, entender como ele pensa. Se você começar a entender como ele pensa, a sua mente começa a mudar. O seu foco não é mais na injustiça, mas é na justiça que ele faz com você. Olha, meus passos permanecem, então o segredo é permanecer. Permaneça, permaneça. E aí ele termina falando assim, ó: clamo a ti, ó Deus, pois eu sei que responderás. Inclina-te e ouve a minha oração. Outro princípio que a gente aprende: clame a Deus, reclama com ele, faz queixa com ele, fala mal da pessoa com ele, e creia, porque ele vai te responder. Ele é maravilhoso, ele te responde, ele te guarda. Recapitulando: 1. Guarda seu pensamento. Não deixe. 2. Não deixe ir para o coração. 3. Decida não se vingar. 4. Permanece firme. 5. Não se desvie do caminho. 6. Clame ao Senhor, que Ele te responderá. Maravilhoso? Maravilhoso demais. Vou chamar a minha convidada aqui. Ela tem vivido essa paz que excede todo entendimento. Eu lembro que quando antes de ela começar o curso do Meditando, no início do Meditando e Me Empoderando, ela teve algumas dificuldades de acompanhar o processo, né? Eu não consigo ter o meu tempo com Deus, enfim. E aí, quando ela começou a colocar em prática, sabe, ontem igual a Pri, quando começou a colocar em prática, Deus começou a guardar os pensamentos e os sentimentos dela e começou a viver coisas sobrenaturais, e essa paz, a paz que excede todo entendimento, que só há na palavra, porque a gente mais uma vez aqui aprendeu com Davi, que ele guardou o seu coração, mas ele também declarou, ele falou aqui, conversou com Deus, ele também declarou, ele fez declarações, e isso guardou o coração dele. Vaninha, vou te chamar aqui. A Cláudia falando: ontem encontrei uma pessoa que causou muita injustiça comigo e minha família. Perguntei a Deus por que ela foi a primeira pessoa que encontrei naquele lugar. E ele me disse 2 vezes: ela tinha que te ver. Deus é lindo. Não, calma aí. Apertei o botão errado. Te convidei, Vânia. Olá! Bom dia, Vaninha! Bom dia! Te abençoe, que bom te ver, que bom que você está aqui. Muita honra estar aqui com você. Prazer. Vocês estão me ouvindo bem? Oi? Me ouvem bem? Me escutam? Sim, tá tudo bem. Vânia, se apresenta. Eu queria que a gente estivesse comentando e falando sobre como é realmente isso, né? Que Deus nos guarda a partir do momento que a gente guarda o nosso pensamento nele, né? Em meio a aflições, em meio a dificuldades, em meio às nossas dúvidas. Ainda assim, quando a gente cumpre todas essas ferramentas, quando a gente cumpre esses princípios aqui, ele realmente guarda o nosso coração, guarda a nossa mente e faz viver o sobrenatural. Então, eu queria que você se apresentasse e antes você falasse do antes. Como é que estavam as preocupações, a mente e tudo mais? Não precisa entrar em detalhes em nada, mas como que estava a mente, o coração, como é que estavam as coisas? E aí a gente vai conduzindo isso aí. Bom dia, gente. Meu nome é Vânia Matos. Eu sou aluna do curso Meditando e Me Empoderando 1.0, 2.0 e vou para o 3.0. Então, eu vou dividir com vocês beijos aí para os amigos que entraram na live, para as amigas, estão mandando beijos aí. Eu quero dividir com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, né? Antes, eu tenho passado por alguns processos dolorosos, doenças, perda, injustiça, enfim. E no início foi tudo
Travou, gente? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá um pouquinho falha a internet, mas a gente continua te ouvindo. No início foi tudo muito confuso e muito dolorido, muita dor, e eu focava só na dor, focava na dor, na injustiça. Daí, a partir do momento que eu passei a focar a tirar os meus olhos da preocupação, eu passei a não ficar meditando no problema, mas entregar o problema e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, e ainda que Ele não faça, Ele vai continuar sendo Deus. E no meio do processo, ainda que nada aos olhos humanos esteja acontecendo, uma paz que eu falo que nem eu mesmo entendo. Uma paz que excede todo entendimento tem guardado a minha mente e o meu coração. Um dos processos que eu tenho vivido é a doença da minha mãe, né? A minha mãe, ela não tem. Eu declaro cura sobre a vida dela. A minha mãe está com Alzheimer e demência senil. E tudo aconteceu no momento que eu mais precisava dela. Foi quando a minha filha nasceu. Quem estaria por perto, quem estava por perto para poder me ajudar, me auxiliar, era ela. E não pude contar com ela. De lá para cá, a situação só tem agravado e piorado. No meio desse processo, no meio da doença, também estou passando por um processo na vida sentimental bem doloroso também. Quem me acompanha, quem segue, quem caminha comigo sabe. Mas em meio a tudo isso, mesmo vivendo tudo isso, através das ferramentas do curso, quando eu comecei o curso estava confusa, eu falava, eu não consigo ler a Bíblia, e Patrícia, é muito legal essa parada aí que você fala, apesar de já estar na igreja há muito tempo, tá? Mas eu fui um pouco resistente às orientações. Falava, não dá, esse negócio de ouvir Deus, não. Esse negócio aí de paz, de tranquilidade, meio a caos, não dá para mim. Mas quando eu decidi me esforçar e colocar tudo em prática, eu vivi e tenho vivido a paz, que excede todo entendimento. Algumas pessoas falam assim. Deixa eu aproveitar isso aí. Que você falou algo que, assim, Davi nos ensinou aqui nessa palavra, né? A Vânia estava falando, não, isso não é para mim. Uma das coisas que a gente mais fala, gente, eu ouço muito isso e eu também já falei muito isso. Nos maiores problemas da minha vida, que eu achava que as minhas emoções eram muito mais fortes do que qualquer coisa, e até por causa das injustiças da vida e dos outros, eu sempre falava assim para mim, esse negócio de sabedoria não é para mim, não. E esse negócio, porque eu não consigo fazer esse negócio, não. Porque lá o fulano lá é muito crente mesmo. Porque, olha, eu não, porque eu sou assim, a minha personalidade é assim, eu sou assim, assado. E muitas vezes a gente não vive essa justiça de Deus, e aí depois eu vou falar sobre isso, exatamente porque, primeiro, a gente não decide. A gente fala assim, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Então, a primeira coisa que a gente aprende, e eu aprendi isso na marra também, Vânia, porque a gente está no mesmo barco, para de falar que isso não é para você. Porque se você vê alguém vivendo algo, o resultado que você gostaria tanto, é porque se ela consegue, você consegue também. Você só precisa saber o que ela está fazendo para você alcançar aquilo que ela está vivendo. Então não fale que isso não é para você, não, porque isso trava o nosso comportamento. E aí isso fez também, como comigo, a Vânia travou o comportamento dela. E o mais interessante, né, Vânia? É que você estava tão animada para o curso, estava tão desejando, mas quando chegou lá e viu que ia sair da zona de conforto, ia ter que fazer algumas coisas, fazer tarefas, mudar o comportamento e fazer a gente caminhar de uma forma agora diferente, aí você, não, eu já sei que isso não é para mim, tô fora, não vou. E aí a segunda coisa que você faz é também decidir não fazer. E aí quem não faz, não vive. E aí Davi, a gente aprendeu isso com Davi, ele falando para Deus, olha só, eu decidi não falar mal, eu decidi cuidar da minha boca. Ó, você tá vendo, hein, Deus? Presta atenção, hein, Deus? Você tá vendo. Eu decidi não desviar o meu coração dos teus caminhos. Quando ele decidiu,
Aí o negócio começou a acontecer. E foi assim com a Vânia. Aí fala, Vânia. Quando eu tomei a postura, né, quando eu decidi colocar os ensinamentos em prática, eu passei a não focar no problema, né? Eu passei a não focar passei a não focar naquilo que me rodeava. Falei, olha, se eu preciso viver isso, tudo coopera para o bem. Então, é me enchendo da palavra. Foi me enchendo da palavra, foi me enchendo da palavra, foi declarando a palavra, parecia doido, porque para mim aquilo parecia muito doido, né? Como assim eu vou ficar falando versículo? Ah, eu já conheço a Bíblia há tanto tempo, eu já li a Bíblia há tanto tempo, que maluquice é essa? Mas foi me enchendo da palavra, foi declarando a palavra que eu consegui viver essa paz. Então, comecei a ler a Bíblia de uma outra forma, comecei a fazer separar um tempo. Meu tempo com Deus, separar um tempo assim, de qualidade, não fazer de qualquer jeito, como eu fazia antes. E eu comecei a ver resultados na minha vida, né? Algumas pessoas olham para mim e falam, menina, você é guerreira, você é Mulher Maravilha. Eu não sou nada, gente. Onde eu me empodero, a minha força vem da palavra do Senhor. A Bíblia fala, né? Paulo diz que ele passou por fome, por naufrágio, perigo de morte, tanta coisa e ficou de pé, né? Eu falo, não, se Paulo passou e ficou de pé, e lá ele fala que ele pôde enfrentar qualquer situação porque Deus fortaleceu ele e é Deus que tem me fortalecido. Já houveram dias que o desespero de ver um monte de coisa para resolver, de estar sozinha, de ver as situações não mudando da forma como eu gostaria, o desespero tentou me tomar. Mas na hora eu comecei a falar, eu posso enfrentar qualquer situação porque Deus me fortalece. Ele renova as minhas forças, ele dá força ao cansado. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado. Diz que eu estava muito cansada, e com um monte de coisas para fazer. E eu comecei a declarar, comecei a falar. Ele dá força ao cansado. Ele renova as forças do cansado. Eu posso enfrentar qualquer situação porque Deus me fortalece. O meu ouvido ouviu, a minha mente entendeu. E a minha forma de enxergar aquela situação que eu estava vivendo naquele momento mudou na hora. Parece doido, gente. Parece muito doido. Ah, como assim? Você fica falando versículo, recitando versículo. É doido. E a situação muda. Mudou, aconteceu comigo. Aconteceu comigo. E não foi uma vez, não. E o desespero, ele tenta. De vez em quando o desespero tenta, a ansiedade tenta me tomar, mas na hora peraí, eu paro, respiro, pego algum versículo que eu sei que vai me ajudar naquele momento e começo a falar. A minha boca fala, meu ouvido escuta, a minha mente capta e as coisas começam a mudar dentro de mim. Ao meu redor, o problema sumiu? Não. A minha vida mudou? Não passe de mágica? Não. Mas eu passei a lidar com a situação de outra forma. O desespero não toma conta de mim. A ansiedade não toma conta de mim. Entendeu? E é desse jeito. E, gente, ela vai falando, mas ela trabalha. Aí eu vou te contar, porque às vezes você fala assim, mas pra Vânia é molinho. Vânia é mole. Gente, ela tem uma filha. Quantos anos a filhotinha? Vai fazer 3. Uma filha de 3 anos, ela é advogada e ela trabalha num sistema que às vezes trabalha de... Que horas? Eu sei até o final, mas que horas que começa? 8h30. Começa às 8h30 e termina meia-noite, 1h da manhã, às vezes todos os dias, e com uma filha pequena e um monte de outras coisas. Você sabe que nós mulheres, a gente não tem só trabalho e filho. A gente tem trabalho, filho, comida, família e milhões de outras coisas para fazer e montes de outras coisas para se resolver. E aí, em meio a essa toda administração desse tempo e tantas coisas para fazer, é possível viver a paz que excede todo entendimento? Total. Além do trabalho, da filha, da vida, em dias alternados eu fico com a minha mãe, né? A partir de 18 horas ainda fico com a minha mãe. Então, assim, administrar tudo isso é complicado, mas Deus, ele tem me sustentado. É Deus quem tem me sustentado. Eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou poderosa como o mundo prega aí fora. A minha força vem do Senhor e a minha esperança está nele. A minha esperança está nele. A minha força vem dele. Há dias que eu estou muito cansada, mas eu renovo a minha mente através da palavra de Deus.
através da palavra, e creio que ele vai continuar me sustentando. Ele vai. E nós veremos, o que nos ajuda muito lá no Meditando é a nossa comunidade, aonde a gente está lá o tempo todo animando umas às outras e lembrando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E sabe, Vânia, o que a gente aprende com isso tudo? Que ainda que a gente esteja vivendo por enquanto, porque o mal, ele tem fim, assim como o bem também tem fim. A nossa vida é feita de altos e baixos, mas você não pode viver de altos e baixos. É o contrário. A nossa vida é sim de altos e baixos. Hoje eu estou bem, estou com dinheiro, estou empregada, estou bem financeiramente, estou bem no meu casamento. Amanhã, não estou tão bem no meu casamento e vida financeira também não está tão bem. Mas quem sou eu? Eu sou o que a vida é ou eu sou aquilo que eu acredito? Nós vamos nos guardando o nosso coração e preservando a nossa mente, porque logo o bem do Senhor a Vânia verá. Eu creio. Mas o bem do Senhor na mente dela já chegou. Ela já está vivendo o bem do Senhor agora. Ela decidiu, assim como Davi. Davi fala assim, olha, eu decidi. Somos nós que decidimos qual é o bem que você vai viver agora. Se hoje está no mal, hoje o caos que opera nas circunstâncias, precisamos decidir viver o bem do Senhor agora. Porque, olha, a gente começa a descobrir, Vânia, você acha que tudo isso tem muito a ver com a nossa identidade? De a gente entender que Deus, ele não quer o nosso mal. Entender que eu entendo que eu sou filha, e assim, eu sou filha amada, e eu digo que com a maternidade eu passei a compreender melhor o amor de Deus. Eu nunca vou querer o mal para minha filha. Ainda que eu queira que ela aprenda algumas coisas, que talvez ela vá sofrer as consequências das escolhas dela, mas eu nunca vou querer o mal. Então, assim, Deus, ele sempre deseja o bem. A Bíblia diz que ele tem pensamentos de paz e não de mal para me dar o fim que eu desejo. Então, é dessa forma que eu creio. É dessa forma que eu creio. E, às vezes, Patrícia, essa questão de você decidir pelos pensamentos de paz, você decidir aquilo que você vai pensar, você administrar. Os pensamentos, isso é uma decisão diária. Todo então, dia. Bem, eu quero dividir com vocês. Há 15 dias atrás eu levei minha mãe ao médico. No meio da correria, consegui parar. O que foi, Maite? Tá aqui, Maite reclamando. No meio da correria... Aqui, ó. Vou falar com essa parte. No meio da correria, eu consegui parar. Levei minha mãe ao médico, né? E quando eu saí do médico, as notícias eram só notícias ruins. Era tudo muito ruim o que o médico falou. Olha lá, dá tchau pra tia. Tchau pra você. Manda um beijo. As notícias eram muito ruins. Na hora, eu estava muito agitada, porque eu precisava voltar, tinha prazos a cumprir, precisava voltar rápido para casa. A minha ficha não caiu. Num determinado momento, a minha ficha caiu. Cheguei em casa, eu comecei a pensar só nas notícias ruins que o médico me deu. Comecei a pensar, comecei a meditar naquilo, e aquilo foi me dando uma angústia, uma tristeza. Eu chorei. Fiquei muito mal, depois eu falei, opa, quem determina é Deus. A última palavra vem dele. E assim como o profeta Abacuque, eu preciso fazer eu preciso viver aquela oração dele. Ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ou seja, ainda que tudo ao meu redor esteja ruim, ainda que as previsões sejam ruins, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A esperança está nele. Ou eu vivo isso, ou então eu desisto de vez. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo com tudo aquilo que eu tenho lido e alimentado? Aí quando meu pensamento mudou, eu dobrei meu joelho, falei com Deus, comecei a cantar, e a paz que excede todo... Eu não fingi demência e não esqueci de nada que o médico me falou. Mas eu tenho a certeza que o meu Deus, ele não perdeu o controle de nada.
Eu até postei, né, nas minhas redes que aquilo que eu não tenho poder para mudar, Deus me dá graça para administrar. Então eu vou administrar, eu vou seguindo. Eu tenho um alvo e eu vou seguir para o meu alvo, entendeu? Deus vai continuar me sustentando, Deus vai continuar me ajudando a administrar enquanto eu não consigo resolver. Ah, sua mãe tem cura? Aos olhos da medicina, não, mas o meu Deus é o Deus de cura. E se ele não fizer, ele vai continuar sendo meu Deus, eu vou continuar amando ele, porque eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então essa situação vai cooperar para o meu bem de alguma forma. Ainda que isso poder, gente, é muito poder. Eu olho para essa mulher e eu digo, caraca, bomba! Mulher poderosa demais. A galera vem postando aí várias festas de aniversário. Essa menina tem a vida perfeita. E comemora daqui, comemora dali. Não tenho. Só que eu celebro, eu entendo que eu tenho motivos para celebrar, sim. Porque eu posso enfrentar qualquer situação porque Deus me fortalece. Eu sou feliz, sim. Eu tenho paz, sim. Mesmo em meio ao caos, porque a minha esperança vem dele. A minha força vem dele e a minha alegria independe daquilo que eu vivo. Gente, você me deu uma confirmação aqui do que eu posso compartilhar uma parte do que eu estou vivendo. Estou vivendo não, do que eu vou fazer. A Vânia acabou de falar assim, gente, vocês podem... As pessoas que conhecem ela, tá perto, sabe do que ela tá vivendo. Ela teve vários aniversários. Ela comemorou e fez festa. Eu tive a honra de estar lá com ela. Andamos de limusine, fizemos a festa, nos divertimos, rimos e foi maravilhoso demais. E ela tem se divertido e tem celebrado a Deus por aquilo que ela tem. Porque o que ela tem não tira não tem tirado, ou melhor, o que ela não tem, aquilo ruim que ela tem vivido, não tem tirado o foco dela de conseguir ver tantas outras coisas que ela pode agradecer, celebrar. Por isso também, gente, é atitude de fé. Você ser grato a Deus, ainda que você esteja vivendo um caos e ainda que você ainda não tenha recebido a resposta que você tanto deseja, você não recebeu a resposta aos seus olhos. Não está ali concretizado. Mas você já recebeu a resposta de Deus e você acredita nessa resposta. Você sabe que Ele não mente e por isso você já celebra. Hoje, eu e meu marido, a gente vai sair para celebrar algo que Deus falou que vai acontecer. Ainda não aconteceu aqui na nossa mão. Mas nós estamos saindo para celebrar, porque a resposta eu já tenho. Eu já tenho. A gente já celebra. Patrícia, mas se não acontecer, vai acontecer, porque eu creio. Deus já falou, vai acontecer. Mas se não acontecer agora, pode não acontecer agora, vai acontecer amanhã. E eu, com atitude de fé, eu já vou lá. Obrigada, Deus. Hoje é dia de festa. Vou agradecer. Porque eu já sei que, ó, tá tudo no seu controle. Amém. Isso é atitude de fé também. E a Vânia tá vivendo isso. Pela atitude dela de fé, de ver o que ela já alcançou e aquilo que ela já tem, ela celebrou o aniversário dela. Porque todos nós temos algo para agradecer. Todos nós. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, gente, pode ser o maior caos, Se a gente ficar só olhando para o caos, você não vai conseguir ver toda a bondade do Senhor sobre a sua vida. Porque realmente o que a Vânia está vivendo hoje são muitas coisas difíceis, muitas. Não são fáceis mesmo. Mas a bondade do Senhor tem operado. Ela tem vivido ao mesmo tempo também coisas incríveis, presentes do Senhor. Queria estar aí no seu lugar, amiga. Queria estar aí, amiga. Me emprestou com a linda mãe dela por uns dias. Queria estar aí. Tá lá na minha mames. Entende? Então, ainda assim, Deus nos presenteia. Deus nos cuida de nós. Deus fala assim, eu sei, minha filha, eu sei que você está sofrendo. E eu também sofro contigo. Você acha que Deus não está chorando junto com ela, gente? Deus não desejava que ela vivesse nada disso. Deus chora. Deus sofre contigo. Ele é o teu pai. Ele está contigo chorando. Se você é mãe, se você é tia, se você é avó, você vai entender esse tipo de relacionamento. Porque você olha para a criança, às vezes você tem que repreendê-la
E aí, nem repreendê-la, mas às vezes você vê ela vivendo alguma coisa, ela caiu e se machucou, ralou o joelho. Cara, você fica com uma dor que você não quer que aquela criança chore por causa do machucado. E você sofre junto com essa pessoa. Você sofre junto com a sua filha, com o seu filho. Você não quer que ele sofra. Deus, ele chora junto com você. Mas sabe o que é mais maravilhoso? Ele não só chora junto com você. Ele fala assim, olha, eu sou a sua alegria. Eu sou a sua força. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou aquele que sou a sua justiça. Eu farei, eu farei. E aí ele começa, eu farei isso, eu farei aquilo. E ele começa a te dar promessas daquilo que ele vai fazer. Olha, eu não só quero tirar a tristeza de hoje, olha o que eu vou fazer contigo, olha o que eu vou te dar. E a Vânia, ela já tem vivido muitas coisas já lá no futuro. Deus tem falado coisas a respeito dos seus negócios, dos seus bens, das coisas como que ela lidar. E ela também não só está vivendo as circunstâncias, mas ela está vivendo daquilo que Deus tem falado para ela também, as suas promessas, isso que traz esperança e alegria para o nosso coração. É isso que nos alimenta. Deus tem falado contigo, né, Vânia? A respeito de propósito, destino. Fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Então, Deus tem me mostrado algumas coisas. No início eu tive muito medo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito segura. Sempre gostei de pisar, de ir onde os meus pés alcançam, de colocar minha mão onde eu alcanço. Eu ainda não posso revelar tudo, mas Deus tem me direcionado, né? Eu precisei tomar uma decisão que para mim foi difícil, que foi ter que diminuir, ter que largar o trabalho com salário fixo. Me foi ofertado me foi dada uma proposta como freelancer. Eu estou nesse modo de trabalho, mas assim, eu não tenho mais salário fixo, o salário não era ruim. E como é que você sustenta uma casa sozinha, com uma filha pequena? Como é que ajuda a mãe? Mas nessa situação. Só que eu segui aquilo que o Senhor me direcionou. No início bateu medo, mas hoje tranquilidade e paz total. E quem me conhece, quem caminha comigo sabe o quanto eu era a neura das contas, a neura das finanças, a neura que não podia fechar no vermelho, que não podia faltar. Queria controlar tudo com as minhas mãos. Só que eu aprendi a descansar no Senhor. Se Ele me direcionou, Ele vai prover. Não é irresponsabilidade. Não, eu não sou irresponsável. Eu sei por que eu fiz, eu sei o que eu fiz. Então é viver por fé. Viver confiando. Se eu entreguei minha vida um dia a Ele, então é confiar e crer na direção dele. Eu queria cantar. Canta! Tem um hino que arde muito, uma música que arde muito no meu coração, que fala, que retrata um pouquinho disso que eu tenho vivido, né? Vou cantar um pedacinho. Tô meio rouca, que eu dormi tarde, acordei cedo hoje, mas vamos lá. Ela fala assim, ó. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. E é dessa forma que eu creio. Ele não vai falhar e a minha esperança está nele. Existe alegria em meio à tristeza? Sim. Eu decidi não ficar vivendo a tristeza, não ficar lambendo minhas próprias feridas e não ficar olhando, não focar no problema. Eu decidi focar no Senhor, focar nas promessas, focar naquilo que Ele tem para mim. De vez em quando a tentação vem, tenta me jogar lá para baixo, a tristeza vem, tenta me jogar para baixo, a ansiedade tenta chegar, mas crendo nessa palavra, declarando essa palavra que eu tenho vivido a paz que excede todo entendimento
que parece que eu finjo demência. Eu não finjo demência, eu sei que está tudo acontecendo, eu tenho a plena noção da gravidade de tudo, mas eu decidi confiar no Senhor. Ai, meu Deus, é muito maravilhoso isso, gente, essa mulherada. Eu vejo essa mulherada do Meditando e eu fico assim, Jesus, isso certamente é teu, porque é muito louco. É muito louco. Porque é muito fácil a gente falar que Deus é bom no sucesso. Muito fácil. Você tá tudo bem. Mas você viver é lá no deserto. É lá no deserto. Porque eu conheci a Deus no deserto. É lá no deserto que a gente conhece quem é Ele de verdade. Como Ele é, quem é o Pai, quem é o juiz. É lá no deserto. E aí depois Ele traz a gente para o mar, para as águas vivas. Porque é lá nas águas vivas que também é difícil, tá? Porque tá tudo bem. Aí você fala assim, não preciso mais de Deus não. Aí você vai embora. E aí, se der mole, você vive uma vida de altos e baixos. Altos e baixos. Por quê? Porque você só busca Deus quando tudo tá muito ruim. Que o seu deserto hoje, você que está assistindo aqui, que ainda que você esteja vivendo no deserto, lembre, a bonança vai chegar. Amém. As águas vão chegar. O mar vai chegar cheio de muita vida. Vai ser um rio de água vida, de água viva. Mas nunca esqueça. Não esqueça daquilo que você viveu e leva o seu Deus, leva a Deus contigo para todas as fases da sua vida, porque em todas elas você vai ser vitorioso, porque a Vânia ela está vivendo uma vitória em meio a dificuldades. E aí eu te explico agora a frase de hoje. A justiça de Deus preserva você da mágoa. Sabe por quê? Porque quando Deus fala assim para mim e para você na Bíblia, você vai ler o tempo todo aqui na Bíblia assim, ó. Deus abençoa o justo. Deus escolhe o justo. Sabe quem é justo? É quem pensa a justiça. O justo é aquele que está alinhado com a justiça de Deus. Justo é aquele que pensa a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus que a Vânia está pensando hoje? Fala aí, Vânia, quais são as justiças de Deus que hoje você declara e pensa? Ela comentou algumas. Alegria, paz, tranquilidade. Se é isso que ele tem para mim, é isso que eu quero viver. É essa justiça que ela está declarando e ela não abre mão de viver e ela está declarando o tempo todo e é essa justiça que está preservando o coração dela da mágoa. É essa justiça, a justiça de Deus. Não é você ir lá e fazer a mesma coisa que a pessoa merece. É você que vai se estrepar na mágoa. Agora, a justiça de Deus é deixar a pessoa embora, larga a pessoa. É largar mesmo. E não é largar de não orar mais por ela. Faça o teu papel, ora por ela. Não precisa. Ela não precisa. Eu oro. Coitada. Coitada. A pessoa que te magoou, coitada dela. Ela precisa mais de oração do que qualquer outra coisa. E às vezes a gente pensa o contrário. Mas olha, larga ela, quando a gente fala largar, é largar na mão de Deus. Deixa Deus cuidar dela. Deixa Deus cuidar dela. E chama Deus para cuidar de você. E quando você chama Deus para cuidar de você, é exatamente ver essa justiça. Essa justiça de declarar o que ele pensa, viver o que ele pensa. A Vânia decidiu viver a justiça do Senhor. O que ela decidiu, então? O que ela decidiu? Ela falou aqui. Ela decidiu ser alegre. Ela decidiu ter paz. Ela decidiu tomar uma posição diferente lá no início do Meditando, quando ela falou que não era mais, que dali não era para ela. Ela decidiu falar, não, é para mim sim, eu vou viver e pronto, acabou. Por mais que seja louco para mim, mas eu decidi viver. Então decida viver a justiça de Deus. Ela decidiu viver a alegria, a paz, enfim. É isso que eu e você precisamos decidir diariamente. É louco? É, mas é uma decisão diária. É uma decisão diária. Diária. Todo dia eu decido viver alegria. Todo dia eu decido viver paz. Todo dia eu decido viver esperança. Todo dia eu decido vir aqui, não focar na notícia lá que a televisão está falando e vir aqui te dar as notícias do céu, porque é essa notícia que importa. Não é a de lá. A de lá é real? É. A gente está vivendo igual, como a Vânia falou. Como é que você falou? Fingindo demência. Não, a gente não está fingindo demência, a gente tem noção da realidade. A gente tem noção da realidade, a gente é louco. Porque as coisas de Deus, gente, para viver a coisa de Deus, você tem que ter muita loucura mesmo. Mas fingir demência não é isso.
Não é viver uma utopia, é acreditar naquilo que Deus fala. E aí você vive justiça. Essa justiça que vai preservar o seu coração da mágoa. Então, é isso que a gente queria compartilhar, esse ensinamento, essa ferramenta contigo. Que por pior que sejam as circunstâncias e por pior que a pessoa tenha feito alguma injustiça com você, o seu Pai é um Deus de justiça. E Ele trará justiça. E quando você fala justiça, a gente pensa assim, porque Deus vai lá matar ele, vai lá, pô, vai jogar uma bomba em cima dele. Não, quando Ele fala trará justiça, é justiça a você. Renovar sua mente. Trazer paz, trazer alegria, fazer você fazer um monte de aniversário de aniversários. Por quê? Porque tem muita coisa para celebrar. Muitas coisas para celebrar. Muitas. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus preserva o seu coração da mágoa. Que Deus abençoe você, Vânia. Muito obrigada por compartilhar conosco. Eu que agradeço. Alimentou o nosso coração, a nossa esperança. Tenho certeza aqui que muitas aqui foram abençoadas por essa palavra de renovo. Que em meio às injustiças que fazem conosco, o nosso Pai é nosso juiz. A hashtag de hoje, ó, deixa eu tirar aqui para tirarem foto da gente, Vânia. Calma aí, desativar comentários. Pronto. Deixa eu anotar aqui a hashtag. Tira print. A hashtag de hoje é hashtag Deus meu juiz. Não tem juiz melhor do que esse. Deus meu juiz. Tira print, compartilha lá nos seus stories, bota lá Deus meu juiz, me marca, Patrícia Campos PC, marca Meditando e Me Empoderando, que a gente vai estar compartilhando o seu compartilhar. E quando a pessoa olhar lá nos seus stories, a pessoa vai dizer, gente, o que é isso? Aí você vai ter a grande oportunidade de, assim como você foi empoderada aqui, empoderar outras. Compartilha, ó, vai lá no perfil, vai lá ver a palavra de hoje, olha, vai te abençoar, vai te trazer esperança. Tirou? Tirei. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe, muito obrigada, que o Senhor possa trazer rios de água viva. Você tem sido uma mulher guerreira, poderosa, Deus tem se orgulhado de você, Deus tem estado feliz em ver como quem você tem se tornado, mas ao mesmo tempo ele também tem chorado com você, tem chorado tudo isso que tem vivido, tudo isso que você tem vivido, mas ele vai trazer a vitória em todas as áreas da sua vida. Você verá, você vê. Amém, e as pessoas ao seu redor verá a glória de Deus manifestada na sua família, na sua casa, na sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Deus abençoe, Vaninha. Dia maravilhoso para você. Fica com Deus. Meninas, Deus abençoe vocês. Dia maravilhoso. Que vocês tenham um dia incrível. Lembre-se que é você que faz o seu dia maravilhoso. Não são pessoas. O seu dia não está na mão de pessoas e nem de sentimento. É você que conduz o seu dia. Sábado e domingo a gente não tem inteligência do céu. Mas tem um monte de vídeo lá no YouTube. Vou compartilhar lá no nosso grupo do canal da Paty. Para alimentar o seu coração. Não deixa de fazer o seu tempo com Deus, que é Ele que vai preservar a sua vida e o seu coração. Beijo pra você, dia maravilhoso. E a gente se vê lá nos stories, né? Beijo. Beijo, tchau. Dá um beijão e um agarro na minha mãe. Dou. Pode deixar.